Irmão Luciano Pereira Paiva ministra palestra na instituição Cidade Nova União. Manhã de sexta-feira, 17 de julho de 2026, o repórter Antônio Budal registrou uma especial atividade, sinônimo de amor, fé, caridade e fraternidade. TV Web Minutos, Antônio Budal, e também para a Rádio Jovem Pan, no YouTube aqui de União da Vitória, Tiago Amaral, o âncora. Estamos aqui então na Cidade Nova União, aqui em Paula Freitas, acompanhando palestras importantes do irmão Luciano, muito conhecido na região, o qual tem feito diferença às pessoas, melhorando aí sua esperança, sua fé, enfim, um trabalho especial através da fitoterapia. Então, complementando aí, às vezes a pessoa precisa de uma direção melhor, um caminho, uma esperança, enfim, e hoje ele realizou uma palestra orientando as pessoas para então ter mais apreço às outras pessoas, a cortesia, um cumprimento melhor, um bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, enfim, algumas informações para dar então importância a todas as pessoas que necessitam então uma palavra de fé, esperança e assim poderem uma auxiliar a outra sempre que possível. Utilizando-se também da reeducação alimentar, fitoterapia, cromoterapia e imposição das mãos, lá na instituição Cidade Nova União. Referida instituição localizada ao longo da BR-476, quilômetro 353, acesso a Paula Freitas, uns 500 metros, chega-se ao portal da instituição, local onde encontramos o médium irmão Luciano Pereira Paiva, ministrando uma palestra para vários presentes, destacando principalmente uma autoajuda, orientação a todos numa grande corrente de oração, visando aumentar vibrações positivas na região, praticando sempre mais cortesias e agradecimentos, entre outros. Acompanhe parte da fala do irmão Luciano. Você vive nessa maravilhosa localidade, né? Porque eu nunca digo uma localidade relacionada a um só lugar. Aqui nós somos de várias localidades, de várias etnias de conhecimento, de pessoas que vêm que já vieram em dinastia de outro país, né? Muitos de descendência de negros, de índios, né? E o mais importante, a gente está aqui nesse projeto tão bonito que foi idealizado e organizado, né? Pelo plano astral, primeiramente, pela administração sempre do irmão Sérgio, da irmã Ranilde e de toda a diretoria, e está aqui para poder colaborar. Venho aqui agradecer aos irmãos dessa casa, dela existir, e agradecer o respeito que vocês tiveram de vir aqui trazer a presença para que a gente pudesse, de alguma forma, consolá-los, dar alguma experiência no contorno em relação à fitoterapia e tentar ajudá-los a vocês que a mágoa, ela destrói o coração humano. Que o rancor destrói o coração humano. Que a inveja, que é uma virtude negativa, destrói o coração humano. Que nós podemos criar uma grande corrente de oração, mas de pensamentos, para aumentar a egrégora dessa região. Aumentar as vibrações para essa região, para que a gente possa voltar a sentir a energia da ternura. Não estou dizendo que aqui não há ternura nessa região, mas muitas pessoas perderam essa vontade de viver, vontade de ajudar, como a gente escutou muitas besteiras de pessoas que diziam assim para mim: olha, eu não quero mais fazer caridade e ajudar o pobre. Uma idiotice, por causa de política. Hoje, muitos de vocês conhecem famílias que não se reúnem mais dentro de um Natal, de uma Páscoa, por causa da política, porque o irmão votou num, o irmão votou no outro. Olha que idiotice isso. Por causa de pessoas que estão lá no Congresso Nacional, que estão obrando para a gente, obrando, para não dizer outro nome, não existe mais paz em família. Quantos pais e mães que vão na Cidade da Esperança chorar comigo, porque hoje os filhos não se encontram mais no dia do pai e dia da mãe, porque a nora era de esquerda, porque o genro era de direita, e eles não podem se comprometer mais a estar na mesma casa. Desculpa, isso para mim é uma idiotice. Trazer os problemas externos para dentro da tua casa é idiotice. Já na entrevista exclusiva, continuou sobre outros assuntos e projetos benéficos, destacando o poder das partículas dos neutrínios, de Logos, entre outros
melhorando a produção de alimentos em solos empobrecidos com baixa umidade. O que é esses neutrinos? É que, na realidade, no universo não existe o vácuo, né? Existem partículas subatômicas que não são neutrinos, como os quarks e outras categorias mais. E essas partículas, elas quase não têm massa. O CERN, na França e na Suíça, descobriram elas recentemente. E eu pude estudar, através da alquimia, como elas conseguem se adaptar em frequências sônicas às matérias do átomo de hidrogênio, onde o elétron trabalha navegando e capturando as essências de energia dessas partículas, que são as partículas de Deus, na minha opinião. Elas ajudam a produzir a vida, não apenas do corpo humano, mas de toda a Terra. Tanto que passam trilhões de partículas delas todos os dias pelo nosso corpo e a gente não consegue captar. Esse humilde irmão que vos fala conseguiu interagir com elas e tentar, de uma maneira simples, fazer com que elas façam a diferença na vida das plantas, na vida da saúde humana. Falou também sobre o poder fitoterápico das ervas da natureza, recomendando o bem-estar do ser humano, complementando com muita fé, esperança e amor ao próximo. Eu digo recomendações fitoterápicas, né? Hoje, quando você diz tratamento, a gente sempre diz alopatia dos médicos. E as recomendações, elas vêm ajudar, vêm fazer, né, a diferença, para também auxiliar os tratamentos dos médicos para melhorar as condições de vida do ser humano, que hoje está tão degradada não apenas pelos processos de falta de alimentação em algumas áreas do mundo, ou guerras, mas pela falta de amor, né? Quando não tem amor, não existe vida. E é aqui o que a gente vem pregar, não só nessa casa, como em todas as casas que eu ajudei a identificar com pessoas que acreditaram no trabalho da fitoterapia. Junto, o amor, ele floresce e ele engrandece. Também registramos a fala exclusiva o administrador da instituição, o irmão Sérgio Augusto Paraschuk. O irmão Luciano é nosso presidente de honra, né? Não precisa apresentações, né? E ele preparou uma equipe, então a gente dá manutenção uma vez por mês, a gente faz o atendimento, né? E ele vem uma vez por ano, mas graças a Deus ele pôde vir esse ano, não como ele gostaria no início do ano, mas estamos em julho, ele está aqui, esse que é o importante, com todas essas centenas hoje de pessoas, né? Dando sequência ao trabalho, e ele sempre comenta conosco que se tem uma região que um dia ele escolhesse para morar, seria aqui pelo amor que ele sente das pessoas e o respeito com a pessoa dele, né? Finalizou o irmão Luciano, deixando importante comentário sobre o descontrole climático, as problemáticas da rebeldia de células cancerígenas. Mais informes, acesse as redes sociais, a exemplo da instituição Cidade Nova União. Como diz o Dr. Molina e outros grandes cientistas do Brasil na climatologia, né, o homem não interfere no clima, ele interfere no macroclima. Então, quando ele interfere no macroclima, ele causa desorganizações muito grandes na área social mundial, e principalmente social climática, né? O que está vindo aí é um fato consumado pela própria desorganização da humanidade, que perdeu o teor do amor humano. Então, o El Niño, ou o Super El Niño, ele faz parte de um critério climático provado pelos cientistas, que é o aquecimento das águas do Pacífico, que é de uma área elas enxagam a região sul e de outras causam secas violentas. Hoje, graças à tecnologia, do crivo da tecnologia, as pessoas têm como se preparar melhor, mas ninguém tem como fugir dele. Vai atingir Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e o Brasil em geral, Paraguai, Uruguai? Claro que vai. Como vai acontecer? Lá em cima tem um Criador, quem vai decidir é Ele. O mais importante é que nesse momento a gente possa se preparar, pedindo para a família, para um parente, já ir separando 1 quilinho de cada alimento para formar uma cestinha, que na hora que vier o pedido para algum estado que precise, a gente esteja sempre de em pé e à ordem para poder ajudar o próximo. Educação alimentar, as ervas fitoterápicas e tudo essas questões, na problemática grandiosa mundial que é o câncer, qual o benefício que ela pode proporcionar? Na realidade, o câncer, muitas pessoas estão estudando ele, na realidade ele tem uma célula, né, que causa uma rebeldia. Então, quando você tem dentro de ti alguns tipos de mágoa, alguns ressentimentos, algumas frustrações, você automaticamente vem aliar-se a essas células que são rebeldes.
Quando tu aumenta a tua vibração, eu não estou falando só com oração, com pensamentos boníferos ao teu próximo, não julgando ninguém, não questionando ninguém, fazendo a tua parte como cidadão desse planeta, automaticamente tu já cria um anticorpo natural. Juntando com as plantas, que são a pureza da natureza, só vem ajudar a melhorar, junto com o trabalho da medicina, a cura dele nesse planeta. Eu sempre digo, eu não curo o câncer. Eu tento transformar as pessoas que têm câncer em acreditar em si, se alimentar direito e melhorar as suas performances em família. Aí, automaticamente, ela terá uma grande chance de passar por essa dificuldade, como o câncer.